Sejam bem-vindas, mulheres, a mais um bate-papo com a Su. Aqui você vai aprender a se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura, sem gastar muito. Eu sou a Su Fernandes, uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem, e o tema da live de hoje é acessórios. Mulher, não é qualquer tipo de acessórios que eu vou tratar aqui hoje. Os acessórios que a gente vai conversar hoje são as bijuterias, semijoias e joias. Vocês fazem uso desse recurso? Desse tipo de acessório? Eu já andei mostrando alguns acessórios aqui nas lives passadas para vocês e de maneira bem genérica, né? Passei muito rapidamente, eu mostrei sobre outros acessórios, né? Que são cintos, bolsas, calçados, né? As presilhas de cabelo também são um tipo de acessório, mas hoje nós vamos tratar das bijuterias, semijoias e joias, que são os acessórios que a gente usa com mais frequência, né? Porque as bolsas, a gente acaba usando a bolsa no impulso, sai correndo com a bolsa. Já esse tipo de acessório, a gente pode usar ele como uma estratégia muito legal para enriquecer o seu look. E aí, eu queria que vocês me contassem aí nos comentários se você já tem o hábito de usar acessórios desse tipo. Você sempre usa esse tipo de acessório? Sempre, quando vai sair de casa, você faz uso desses acessórios? Por que eu tô perguntando, mulher? Porque aí eu posso direcionar as próximas lives para esse contexto, né? Se for uma coisa que vocês usam com frequência, se for uma coisa que gera dúvidas, por exemplo, eu sempre uso, mas eu nunca sei o que combinar, então com medo de errar, eu vou lá e sempre pego os mesmos. Eu nunca troco. Eu tenho medo de não ficar legal, de não combinar com o meu estilo, e aí eu não faço uso de nenhum. Ou então, eu não gosto desse tipo de acessório, um específico. Por exemplo, não gosto de relógio, ou não gosto de brinco, ou não gosto de colar. Mulher, me conta aí no direct quais desses acessórios você gosta de usar e se você tem o hábito de trocar com frequência. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre como organizar. Nós mulheres temos o hábito de comprar algumas peças, um volume até grande desse tipo de acessórios, e acaba que na hora da gente guardar eles, a gente não armazena do jeito mais adequado. Aí acontece que na correria do dia a dia, ou você, mulher, sempre vai pegar o mesmo, porque é o que tá mais fácil ali para você pegar e sair correndo, ou você já fica sempre com aqueles, não tira, não troca e sempre vai estar usando o mesmo, ou você simplesmente não usa porque não acha, não sabe onde tá. Então, uma dica interessante para você, mulher, é usar aqueles organizadores de plástico. Já viu? Uns de plástico tem uma tampa, tem uns quadradinhos, e é bem interessante para você guardar as suas peças, tanto os brincos quanto os colares, né, os anéis, separadamente. Porque na hora da correria, na hora de escolher qual o acessório certo, qual que você quer, fica mais fácil de visualizar. E também para ajudar a preservar a peça. Então, porque quando eles ficam em contato uns com os outros, o atrito no metal, mesmo se forem peças de ouro, se forem joias mesmo, esse atrito pode tirar o brilho, riscar e aí acabar desvalorizando a peça que você tem. Às vezes até você vai parar de usar porque ele não tá legal, não tá bonito, né? Você acha que tá arranhado, tá estranho. Então, mulher, toda vez que você for armazenar suas joias, semijoias, bijuterias, guarde nesses organizadores de plástico, porque são baratos e facilitam na hora de você usar. Se por acaso você não tiver, mulher, tem um recurso que facilita para você organizar os seus acessórios. Eu faço uso desses saquinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar um para vocês. Ó, eu guardo as minhas peças geralmente em saquinhos assim. Então, na hora que eu quero usar para sair, facilita muito, né? Eu quero um colar específico, eu já vou direto naquele saquinho. Esses saquinhos são super baratos e eles mantêm a peça de vocês sempre com uma excelente qualidade. Ela vai estar sempre novinha toda vez que você for usar. Mesmo se for uma bijuteria, você vai manter a qualidade da peça por mais tempo. Então, isso é uma dica que eu dou sempre para as minhas amigas, para as minhas colegas, para as minhas seguidoras, em relação a manter por mais tempo a sua peça com qualidade.
né? E outro recurso que a gente pode fazer uso também é fazer uma limpeza dessas peças. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo ensinando a vocês como lavar. Sim, mulher, as bijuterias também podem ser lavadas, só que tem um jeito certo de lavar. Então, às vezes, a gente tem uma bijuteria que tem assim, apego sentimental, ou porque acha muito bonito, ou porque foi uma pessoa que deu e que você não quer se desfazer. E aí de ficar guardada de qualquer jeito junto com outras bijuterias, ou porque ela arranhou, ou porque até os produtos que a gente passa na pele acabaram caindo na peça e ela fica com um aspecto de envelhecido, ou de sujo, ou algo que não é, que não agrega valor à peça, faz com que ela pareça uma peça velha. Mas se você lavar do jeito certo, a peça vai voltar a ficar com aquele aspecto de novo. Então, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo ensinando como lavar as suas bijuterias, joias ou semijoias do jeito certo. Partindo do princípio que vocês já têm o hábito de usar, né, esse tipo de acessórios, as joias, as semijoias, bijuterias, como que vocês fazem a escolha das peças de vocês? Vocês sabem? Me conta. Mulher, eu era uma pessoa tão básica antigamente, eu não sabia fazer nenhuma montagem de looks desse tipo. Eu sempre usava a mesma coisa, com medo de errar, até não usava nada, né? Porque eu não sabia exatamente o que dava certo com o quê. E eu vou te falar uma coisa, mulher. Os acessórios são a assinatura do nosso look. Então, eles valorizam a sua imagem pessoal. Então, se você já tem uma imagem pessoal bem definida, você sabe exatamente como você gosta, o que você quer, o acessório vai dar uma assinatura para essa sua imagem. Então, faça uso desse recurso. Leve esse ponto de luz, que são esse tipo de acessórios, para suas peças, sem medo de errar. São itens super femininos que nos valorizam, que agregam valor à nossa imagem e fazem a gente ficar cada vez mais bonita. Então, eu acredito que seja uma excelente estratégia. Não abram mão disso. Com base nessa ideia, eu queria saber como que vocês fazem para fazer a escolha dos acessórios de vocês. Você já tem um estilo definido. Então, as mais ousadas, as mulheres mais criativas, mais exuberantes, usam acessórios, né? Que são as joias, semijoias, as bijuterias mais exuberantes. E as mais discretas têm o hábito de usar os acessórios mais discretos, né? Mas você sabia que esses acessórios têm um jeito melhor de combinar para que eles não briguem entre si e que eles agreguem mais valor ainda à sua imagem? Tem um jeito certo, mulher. Então, depois que você descobriu qual é o seu estilo e sabe o que você quer com a sua imagem, você pode escolher o acessório certo para aquele determinado tipo de imagem. Depende um pouco do quê? Decotes. Os decotes são um ponto principal que vão fazer você escolher, fazer a escolha das suas peças de acessórios. Então, existe uma regra básica, né, para quando a gente não sabe exatamente como fazer, de usar o colar sempre semelhante ao nosso decote. Então, se for um decote redondo, você colocar um colar redondo. Como, Su? Vou mostrar alguns. Eu tô com um decote redondo, não é algo muito profundo. Eu vou pegar um colar e vou colocar aqui. Eu, particularmente, sou suspeita. Adoro colares. Aí, vou colocar aqui esse colar que segue o modelo do meu decote, que é redondo. Tá vendo? Que você leva um ponto de luz para a peça. Esse daqui é uma riviera, né? Dourada, de 3 pontos. 3 pontos por quê? Porque quando você aproxima, quando chega bem pertinho, não sei se você vai conseguir ver, a estrutura que segura a pedra, ela tem 3 pontinhas para segurar. Tem algumas rivieras, tem 4 pontos. E ela dá um acabamento um pouco diferente. Então, pode ser um colar como uma riviera, como essa? Pode ser. Ah, Su, mas né, esse daí tá muito pouco. Eu queria um que chamasse um pouco mais de atenção. Quero um mais chamativo. Qual que poderia ser? Poderia ser esse aqui, ó. É um cordão baiano, que é um cordão todo torcido. Eu não sei se você consegue ver daí, acho que sim, né? E ele é muito legal para esse tipo de decote redondo também. E o que é legal nessas semijoias ou bijuterias, e até mesmo algumas joias têm esse recurso. Tem esse final aqui, ó, que você pode escolher
em qual ponto você vai fazer vai colocar o fecho. Então, você pode adequar o tamanho do seu colar ao tamanho da sua gola. Então, eu quero mais comprido, então deixa ele mais embaixo. Quero mais curto, eu coloco ele mais justinho aqui. Percebe? Su, e como é que você faz isso para casar com os brincos, por exemplo? Eu uso sempre a ideia de colocar um colar mais simples com um brinco maior. Por quê? Porque aí um não vai concorrer com o outro. Esse brinco aqui é um brinco bem chamativo. Então, eu colocaria ele aqui com um colar que não chama muita atenção. Aí vai ficar um brinco e um colar, eles não vão brigar entre si. Mas você quer ver um exemplo de uma coisa que fica tudo muito, aí fica chamativo. E aí, ao invés de você chamar a atenção para essas peças de uma maneira positiva, acaba levando de uma maneira negativa, porque a pessoa vai olhar e vai até se assustar, vai ver tanta informação no seu rosto, perto do seu rosto, que eles vão brigar entre si. Se eu pegar, por exemplo, esse aqui é outro cordão baiano, mas ele é bem mais grosso do que o anterior, ó. Esse aqui é mais fininho, é mais grosso. Não acho interessante, nesse caso, você colocar duas peças grandes, que é o brinco e o colar. Olha só. Fica fica muita informação, fica muito brilho, fica muita coisa aqui. Então, eu parto sempre do princípio que brinco grande, colar mais simples. Você pode até fazer mix de colares, você pode fazer mix de correntarias. Mas aí, quando você fizer esse uso de estratégia, não use brincos tão grandes. As correntarias estão em alta. Elas sempre e dão um ar super elegante para suas composições. Então, você pode usar mix de correntes diferentes para fazer uma associação. Ó, aí você coloca essa correntinha aqui. Você pode pegar essa choker, que é uma peça um pouco diferente, e elas não brigam entre si. E aí, nesse caso, como você já está fazendo uso dessa estratégia para chamar atenção aqui para o seu pescoço, eu colocaria um brinco menor. Qual brinco menor, Su, você colocaria? Deixa eu escolher um menorzinho aqui que não briga com nada. Só um pontinho de luz, que não vai agregar valor à sua peça, não vai brigar entre si. Só levando um pouco de estilo para o seu look. Você vai assinar a sua imagem com o uso dos seus acessórios. Su, você disse, o que eu falei agora há pouco? Que a gente tem uma tendência a colocar colares semelhantes aos decotes. Então, decote redondo, colar redondo. Decote em V, os colares mais pendulares. Isso é uma regra? Não, vou te mostrar uma exceção aqui. Eu tô fazendo uso de uma blusa mais fechada, com um decote redondo. Mas eu não quero usar um colar redondo, eu quero usar um colar pendular. Posso usar? Pode sim, mulher, claro que pode. Olha aqui, ó. E não vai concorrer entre si, não vai brigar, né? Vai dar super certo, vai ser uma boa estratégia. O que você tem que levar em consideração em relação aos colares pendulares? O decote em V funcionaria super bem com colar pendular? Sim, mas aí eu aconselharia um colar pendular um pouco mais curto, né? Que o pingente fique aqui. Só tem que levar em consideração e um pouco de cuidado as mulheres que têm mamas grandes. Então, os seios maiores tem que tomar muito cuidado na escolha dos colares. Por quê? Porque se você colocar muito volume aqui em cima das mamas, talvez você chame atenção para algo que você não queira. Então, você tem que tomar cuidado para isso também, se atentar. Eu trouxe aqui até um colar que tem um volume enorme para mostrar para vocês como que poderia ser algo que não é interessante para você fazer uso dessa estratégia se as suas mamas forem grandes e se for isso que você quer disfarçar. Pérolas estão em alta, sabe, mulher? Elas sempre voltam e elas são acessórios clássicos, né? Existem pérolas de tamanhos diferentes, existem pérolas de cores diferentes. Mas a pérola do tamanho clássico, que é essa, e a cor clássica, ela nunca vai sair de moda. Ela é uma tendência, ela volta a cada estação. Quando você, mulher, que tiver a mama maior, for fazer uso desse tipo de colar, principalmente um colar volumoso, como o de pérolas, né? Tome cuidado para que esse volume todo não fique em cima das suas mamas. Por quê?
Quando você coloca muito volume aqui, ó, fica muita coisa. Se a sua mama é muito grande, gera mais volume ainda e talvez não seja isso que você queira. Então pode usar, eu quero usar a pérola. Beleza, não usam uma pérola como essa minha. Usa um pouco menor, ó, que não fica em cima da mama e não vai gerar confusão para você. E sim, uma das dúvidas que eu vejo da maior parte das mulheres em relação aos acessórios de pérolas, faça uso sim das pérolas sem medo, porque elas são uma estratégia de estilo muito elegante, principalmente as mulheres mais românticas e mais clássicas gostam muito de usar, e não é nada cafona. Agora, as coloridas, de tamanhos muito diferentes, o que você tem que tomar cuidado? Que na verdade, pérolas de cores diferentes, de tamanhos muito diferentes, acabam tirando um pouco o perfil da pérola, que é essa cor, e que é o jeito clássico. Então ficaria um acessório um pouco mais criativo, já seria para outro tipo de look, para uma mulher mais extravagante, sabe? Mais criativa. Mas se o seu estilo é mais romântico, pode usar pérolas sem nenhum problema, que não dá nenhum, não vai gerar problema para você. Em relação à associação dos acessórios, como eu falei dos colares e os brincos, que eles brigam entre si, se você gosta de usar um volume grande e o medo dessa parte do corpo ser um problema para você, o que você pode fazer é usar os acessórios grandes nas extremidades. Então, colocar aqui nas orelhas e colocar nas mãos. Por exemplo, eu tenho um anel que ele é enorme e eu adoro fazer uso desse anel. Então, olha aqui. Eu tenho certeza que na hora que eu fizer assim, ó, todo mundo tá vendo esse anel. Então, coloca um brinco grande. Vamos lá, vamos escolher um brinco aqui, ó, grande, cheio de brilho. Então, você vai colocar um acessório grande, que é o brinco, um colar pequeno, ou não coloque nenhum, nesse caso, e um acessório grande aqui. Se eu posso colocar um relógio? Pode. Mas se você colocar um anel muito grande, mulher, eu não aconselho você a usar um relógio como esse, ó. Eu tenho um relógio enorme, aí fica tudo muito, né? Vamos olhar aqui, ó. Muito, 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 tudo muito. Então, eles vão brigar entre si. Então, o que eu aconselho? Aconselharia um brinco menorzinho, como esse daqui, e tira um desses acessórios muito grandes, para eles não brigarem entre si, tá bom? Mas pode fazer associação sim, tanto de colares quanto de anéis, né? Você pode fazer um mix de estilos, inclusive, se você se sentir confortável. Su, qual o decote que você acha que você não deve usar nenhum tipo de acessório aqui no pescoço? Sem sombra de dúvida, os decotes que são de uma manga só, que é a nula manga, a gente chama de decote assimétrico, que é aquele que tem uma alça e não tem a outra. Não é muito interessante você colocar colar nesse tipo de decote. Por quê? Esse tipo de decote, ele por si só já chama atenção para cá. Se você colocar, mesmo que seja algo bem discreto, né? Bem simples, já vai matar um pouco do seu look. Aí, eu aconselharia você primeiro colocar o seu cabelo pro lado do decote. Então, vamos supor, o decote tá pra cá, o cabelo fica pra cá, pra você não matar, né? E aí, fazer a estratégia de brincos. Mulher, olha, nós temos muitas características que agregam valor à nossa imagem. E eu acredito que até mais que os homens. Porque a gente tem os cabelos, a gente pode colocar um mix de brincos, a gente pode colocar mix de colares. Então, façam uso dessas estratégias. A gente tem isso a nosso favor. Não percam isso. Quando eu falo em relação ao uso de brincos, e as estratégias que a gente usa para valorizar esses acessórios, eu quero dizer para vocês que vocês podem usar em relação ao todo da imagem de vocês. Então, assim, ó, Su, eu não sei muito usar brinco, colar, anel, eu não sei muito o que fazer com isso. Mas eu gosto de usar. Mulher, vamos começar pelo simples. Então, começa colocando, por exemplo, um brinco grande como esse daqui. E aí, você pode, se o seu estilo for mulherão, ó, deixa o cabelo solto, vai chamar atenção, os brincos vão ficar aqui. Quem olhar já vai ver o brinco, já vai ver o cabelo, já vai ver tudo. Mas se você quer destacar o seu acessório, você pode fazer uso de prender o cabelo, vai destacar mais ainda. Pode fazer um coque para deixar o acessório todo à mostra e valorizar. Olha como fica lindo.
por que não fazer uso dessas estratégias? Não é mesmo? Pode fazer uso. Então, o que eu aconselharia você colocar na gola alta? Um colar mais pendular, que fique na altura ideal. Você sabe qual é a altura ideal do pingente, mulher? Existe uma medida. Você acredita? O pessoal faz estudo para tudo e existe uma medida bem interessante. Dizem que a altura ideal do pingente para você é a medida que você faz entre da sua testa até o seu queixo. E depois, você sabendo essa medida, você mede do seu queixo até a altura de onde o pingente deve ficar. Então, se você se sente inseguro e não sabe exatamente qual é a altura do colar e do pingente que você vai colocar, você pode fazer isso, ó. Medir aqui, aqui, aí você pega daqui e aqui. Essa é a altura ideal para você colocar o seu pingente. Você sabia disso, mulher? Faça uso dessa estratégia. Caso você esteja insegura em relação ao tamanho e à altura do pingente, você pode fazer uso dessa medida. Vai te ajudar. E você, na gola alta, por exemplo, você vai conseguir fazer uso disso. Tomara que caia, Su. Tomara que caia, o que você aconselharia de uso de colar? Mulher, o tomara que caia, a gente fica com essa parte toda de fora, né, do colo. Então, você não precisa ter vergonha. Quase que todos os tipos de colares vão dar certo aqui, usando sempre essa máxima que eu falei para vocês, né? De não deixar eles brigarem entre si, brincos grandes, com colares grandes, sempre tomando esse zelo, né, das proporções, um grande ou outro menor. Você pode fazer uso de todos. Esse tomara que caia, aí você pode usar mesmo. Sem medo de ser feliz. Pode colocar um mix de correntarias, pode fazer mix de banhos, inclusive, porque esses acessórios têm banhos diferentes. Então, tem dourado, tem prateado, tem ródio negro, ródio prata. Vou dar um exemplo para vocês de um ródio negro. Ó, isso aqui é uma choker de ródio negro. Su, como é que você usaria essa choker? Não tomara que caia, ela ficaria muito boa. Como que você usaria esse colar aqui? Como é uma choker de ródio negro, ela é escura, ela fica direto em contato com a pele. Isso é uma choker, né? Ela fica bem justinha no pescoço, fica assim. E eu usaria com um brinco escuro, com algum detalhe verde, como o daqui. Mas você pode usar com qualquer cor, mulher. Se você, como eu, tiver mais de um furo aqui, você pode colocar um brinco verde aqui e um prateado atrás. O mix de banhos das cores das bijuterias, das joias, das semijoias, o que a gente sempre aconselha é que você coloque no mesmo ponto cores diferentes, se você vai fazer mix de banhos. Então, por exemplo, eu quero colocar um dourado com prateado. Coloca um brinco que já tem os dois banhos. Se você não tiver como fazer isso, na hora de colocar nos colares aqui, por exemplo, coloquei um brinco dourado, mas quero fazer um mix, coloco os dois colares, um dourado e outro prateado, que vai ajudar. Vou fazer uso do relógio. Relógio com uma pulseira que tem detalhe dourado e prateado. Vocês já viram que isso é muito comum? Que tem? Para eventos. Que tipo de evento, Su? Sabe os eventos como casamento, como batizados, os eventos mais formais. Eu aconselho você fazer uso de peças que tenham mais brilhos, sabe? Então, pedrarias mais brilhantes, pode ser sim peças maiores. Eu sou suspeita, gente, eu adoro brilhos. Então, ó, esse daqui seria uma peça excelente para você usar num casamento. Olha que brinco maravilhoso, ele é de cristal. Então, você pode fazer uso daquilo que eu falei para vocês, né? Para um evento especial, você não precisa ter medo de colocar brilho. Pode colocar muito brilho, prender o cabelo, ó, para a peça se destacar aqui, que fica lindíssimo. Poxa, Su, mas você mostrou só os seus acessórios dourados. Não, peraí que eu também tenho prateado, eu gosto. Por que eu uso mais dourado? Vou contar para vocês. Porque na minha colorimetria, eu descobri que o tom da minha pele é um tom quente. E as peças douradas, elas favorecem esse tom de pele. Mas, como eu já falei com vocês, que nada é engessado e nada é obrigatório, porque eu tenho um tom quente, eu tenho a obrigação de usar só peças douradas? Negativo.
eu uso peças prateadas também. Mas como que eu uso as peças prateadas? Com estratégia. Então, eu gosto de associar, toda vez que eu vou usar uma peça prateada, com uma cor que favoreça aquela peça prateada. Então, por exemplo, num preto eu acho que a peça prateada vai ficar legal. No azul eu acho que fica excelente, né? E aí alguns outros eu prefiro sempre o dourado, porque eu acho que casa melhor. Mas você, mulher, pode se jogar. Geralmente as mulheres mais discretas, né, preferem os tons mais prateados, porque o dourado por si só, ele chama mais atenção. Mas nos dois banhos você pode fazer uso de peças tanto mais extravagantes quanto peças mais delicadas. Eu tenho um exemplo de um brinco aqui, Puro Poder, e ele é prateado. Fica maravilhoso e eu usaria ele num evento como um casamento, uma formatura. Olha que maravilhoso, olha que perfeito, né? Pode usar sem medo de ser feliz. Eu amo peças com brilho, né? Sou suspeita para falar com vocês, mas existem de todas as cores. Ó, outro exemplo de ródio negro com outro tom de pedraria, que é uma pedra azul, que é lindíssimo. Também ficaria muito bom nessa roupa preta aqui, ó. Eu gosto muito de casar a cor do acessório com a cor da roupa, que ajuda bem. Olha que lindo. O fundo escuro do ródio negro com a minha blusa, fica ótimo. E aí, no caso, esse daqui eu também tenho um anel para fazer uma composição. Como ele já é um brinco que por si só já chama atenção, porque ele é diferente, né? Eu não usaria de jeito nenhum um colar aqui. Eu deixaria somente o brinco, que ele chamaria atenção. Percebe que tem de outra cor? E eu ainda tenho um segundo furo. Então, eu faço uso dessa outra estratégia. Eu ponho um pontinho de luz aqui no segundo furo. Ou então eu tiro e deixo só o brinco principal. Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês como fica legal com o anel azul. Fica lindo. Aí você pensa que ninguém repara, as pessoas reparam. Observam os seus acessórios. E quando você valoriza a sua imagem, você se sente muito mais segura, mais empoderada. Então, mulher, não tenha medo de usar acessórios como esses. Falei também na mistura dos banhos, né? Independente do seu tipo de cor de pele, você pode fazer essa associação sem medo. Eu conheço mulheres que fazem uma associação de banhos sem muito critério, né? Coloca aqui um dourado, aqui um prateado, aqui um ródio negro e tá tudo bem. Mas o que geralmente a gente aconselha é que faça esse mix de peças, né? Coloque sempre a associação, se for um banho diferente do outro, colar com colar, então colar prateado e dourado. Aqui, ó, um brinco dourado e prateado, ou com um mix de banhos. E as pedrarias têm das mais variadas cores. Então, tem mulher que quando vai ser madrinha de casamento, fica na dúvida, o que eu faço, Su? Será que eu coloco o meu acessório da cor da minha roupa para um evento especial? Mulher, eu não colocaria da mesma cor da roupa. Eu colocaria, se por acaso você estiver fazendo uso de uma cor de vestido para um evento especial como esse, que não favoreça muito o seu tom de pele. Por exemplo, se você for madrinha de um casamento, geralmente os vestidos, as cores dos vestidos são pré-definidos pelos noivos, né? Então, às vezes, é uma cor que não favorece o seu tom de pele, não é uma cor que você goste. Então, eu faria uso de acessórios que favoreçam o meu tom de pele. Ah, eu tenho um tom de pele quente, a cor que eu tô usando é uma cor que não favorece do vestido, mas os acessórios vão favorecer. Então, eu faria uso dessa maneira. Ou eu fazia um casamento de mix de acessórios que gerassem pontos de luz, mas não concorresse em relação às cores. Então, se fosse um vestido muito colorido, por exemplo, eu usaria peças assim, de cristais ou de zircônia, que gerasse ponto de luz. Se fosse um vestido mais neutro, tipo uma formatura, que você pode usar um tom mais escuro, aí vocês podem usar na cor dos acessórios, principalmente das pedrarias, que levam mais elegância, né, e sofisticação para os looks. Por exemplo, esse daqui, ó, é um exemplo de um brinco cheio de zircônias rosa, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí. E gera bastante elegância para o look. E esse daqui
ficaria muito bom em peças escuras, né? Que geraria um ponto de luz sem brigar as cores entre si. Olha aqui, por exemplo, na minha blusa escura. Fica lindo. Agora me conta, mulher, eu quero saber de você. Quais dessas estratégias de acessórios você já usou? Tem o hábito de fazer mix de banhos de acessórios? Você faz mix de composição de colares, tipo com correntarias diferentes? Usa mais de um brinco na orelha? Se você não tem furo na orelha, o que você costuma fazer? Me conta. Sabia que a minha mãe, até outro dia, ela não tinha furo na orelha. Eu levei ela para furar as orelhas recentemente, era uma das coisas que ela mais queria fazer. E antes disso, eu ficava insistindo para ela colocar brinco de pressão nas orelhas, mas ela não particularmente fazia uso de outros acessórios, usava colar, né? Ela gostava muito mais de colares do que de brincos. Mas e você? Se você não tem furo na orelha, você tem o hábito de usar brinco de pressão? Se não usa o brinco de pressão, qual outro acessório que você coloca no seu look para agregar valor na sua imagem? Me conta aí no direct e talvez alguma coisa que eu não tenha dito aqui, que eu tenha me esquecido, você sabe? Me conta aí, que talvez pode ajudar outra mulher. Essa foi a live de hoje, espero ter ajudado vocês, espero até uma próxima live. Um beijo e até lá!